E saiu. Finalmente saiu o calendário do 13º salário de 2026. E eu preciso que você preste muita atenção no que eu vou te explicar agora, porque esse ano tem mudança, tem condição que impede pagamento e tem gente que vai receber mais dinheiro do que no ano passado. Você que é aposentado, pensionista, recebe auxílio acidente, auxílio doença ou auxílio reclusão, essa informação é diretamente para você. Porque existe muita expectativa, muita dúvida e muita conversa acontecendo sobre quando o dinheiro vai cair na conta e se realmente vai ter antecipação este ano. Agora eu quero que você faça uma coisa importante. Comenta aqui embaixo a sua cidade e escreve: eu vou receber o meu 13º. Isso é importante porque eu quero saber de onde você está acompanhando e também para fortalecer essa informação chegar a mais pessoas que precisam saber disso agora. Preste atenção. Muita gente está confusa. Tem gente que acha que já vai cair esse mês. Tem gente que ouviu falar que o presidente Luiz Inácio Lula vai antecipar. Tem gente que está com medo de perder o pagamento. E tem gente que já fez antecipação no banco e nem percebeu o impacto disso. Então, antes de falar de datas, antes de falar de valores, antes de falar de imposto de renda, nós precisamos entender quem realmente vai receber e quem pode ficar de fora. Teoricamente, quem está dentro desses 5 grupos que eu falei tem direito ao 13º salário. Mas eu disse teoricamente. E sabe por quê? Porque existem 2 situações hoje que podem reduzir ou até impedir você de receber o valor integral. A primeira situação é a antecipação bancária do 13º. E aqui eu preciso ser muito claro. Se você foi ao banco e fez aquela antecipação do 13º salário, aquele crédito que o gerente oferece dizendo que é só adiantar o que você já vai receber, você já recebeu esse dinheiro. Isso significa que quando o governo pagar a primeira parcela, o valor já estará comprometido com o banco. Tem muita gente que fez isso no começo do ano achando que depois ia receber de novo. Não vai. Quem antecipou já utilizou esse valor. Quando o governo liberar o pagamento oficial, o banco vai reter automaticamente porque você já pegou antes. E eu falei isso lá atrás. Muita gente ouviu, mas muita gente infelizmente não ouviu e acabou fazendo. Agora está esperando uma segunda parcela cheia e isso não vai acontecer se já houve antecipação. A segunda condição é a prova de vida e a biometria facial. Mesmo sendo automática na maioria dos casos, o sistema cruza informações. Se a pessoa não movimenta a conta, não comparece ao banco, não realiza nenhum tipo de atualização e nunca acessa o aplicativo Meu INSS, o sistema pode gerar bloqueio preventivo. E quando há bloqueio, não sai pagamento, nem benefício mensal, nem 13º salário. Então é fundamental você entrar no aplicativo Meu INSS e verificar se está tudo regular. Isso evita dor de cabeça. Agora vamos falar de algo que muita gente ainda não entendeu e que pode ser uma ótima notícia. A mudança nas regras do imposto de renda. Este ano tivemos alteração nas faixas de isenção. Isso significa que muitas pessoas que pagaram imposto de renda no ano passado, este ano não vão pagar nada ou vão pagar menos. Preste atenção nisso porque impacta diretamente o valor da segunda parcela do 13º. Se a sua renda mensal está até R$ 5.000, você não pagará imposto de renda. 0. Isso é uma mudança importante. No ano passado a faixa era menor e atingia pessoas que ganhavam menos. Mas tem um detalhe que você precisa entender muito bem. A primeira parcela do 13º salário não sofre desconto de imposto de renda. A primeira parcela é equivalente a 50% do valor bruto do seu benefício. E aqui está outro ponto importante. Quando eu falo valor bruto, é o valor cheio do seu benefício, antes de qualquer desconto de empréstimo consignado. Se você recebe, por exemplo, R$ 3.000 brutos, a primeira parcela do 13º será R$ 1.500. Independentemente de você ter consignado, o INSS é obrigado a pagar os 50% sobre o valor bruto. Ele não pode descontar empréstimo consignado na primeira parcela do 13º. Mas aqui entra um detalhe que pouca gente entende. O consignado desconta do benefício mensal, mas não do cálculo do 13º. Porém, se você tem dívida direta em conta corrente, como cheque especial, limite automático ou CDC, quando o dinheiro cair na conta o banco pode utilizar para cobrir saldo negativo. Ou seja, o INSS paga corretamente. Mas se sua conta estiver no vermelho, o banco pode reter depois que o valor entrar. Entendeu a diferença? O desconto não é do INSS, é do banco após o depósito. Agora vamos falar da segunda parcela. É nela que pode incidir o desconto de imposto de renda. Mas apenas para quem recebe acima de R$ 5.000 mensais. Quem recebe até R$ 5.000 não terá desconto de imposto na segunda parcela. Isso significa que muita gente vai receber mais dinheiro este ano comparado ao ano passado, simplesmente porque não terá aquele desconto que teve antes. Agora vamos entrar na parte que mais gera expectativa: as datas. Existe uma pressão grande para que o governo antecipe novamente o 13º salário em 2026.
Nos últimos anos houve antecipação para abril e maio. E a previsão mais forte neste momento é que, se houver antecipação, a primeira parcela seja paga em abril e a segunda em maio. Mas atenção, previsão não é decreto publicado. Para que isso aconteça oficialmente, é necessário anúncio formal e publicação no Diário Oficial da União. Enquanto isso não acontecer, ainda é expectativa. O governo estuda a antecipação. Existe movimentação. Existe pressão. Existe necessidade econômica evidente. São mais de 35 milhões de beneficiários aguardando esse recurso. Mas também existe a possibilidade de o pagamento ocorrer apenas no calendário tradicional, que vai de agosto a novembro, com maior concentração em setembro e outubro. E aqui está o ponto central que prende a atenção de todo mundo: o governo vai antecipar ou não vai? Se antecipar, o dinheiro entra já no primeiro semestre e movimenta a economia. Se não antecipar, o pagamento só acontece no segundo semestre. E enquanto isso não é oficializado, muita gente já está indo ao banco fazer antecipação pagando juros altos, simplesmente por ansiedade. E eu preciso que você pense com calma antes de tomar qualquer decisão. Porque quando o decreto sair, se sair, quem antecipou já terá comprometido parte do valor. Agora eu vou explicar exatamente como funciona o cronograma esperado, como o governo costuma organizar as datas de pagamento de acordo com o número final do benefício e como você pode saber exatamente em qual dia o dinheiro deve cair na sua conta, considerando os padrões anteriores. Como eu estava dizendo, o governo costuma organizar o pagamento do 13º salário seguindo a mesma lógica do calendário mensal do INSS. Isso significa que as datas são definidas conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador. Funciona assim. Quem recebe até um salário mínimo normalmente começa a receber primeiro. O pagamento costuma iniciar pelos beneficiários com final 1 e segue de forma escalonada até o final 0. Depois disso, começam os pagamentos para quem recebe acima de um salário mínimo, também seguindo a ordem do número final do benefício. Se a antecipação realmente for confirmada para abril e maio, o padrão deverá seguir exatamente essa estrutura. Primeiro parcela em abril, respeitando a ordem do número final do benefício, e segunda parcela em maio, também na mesma sequência. Agora, se não houver antecipação, o cenário muda completamente. O pagamento volta ao modelo tradicional, onde a primeira parcela costuma ser liberada entre agosto e setembro e a segunda parcela entre novembro e dezembro. E aqui entra um ponto muito importante que pouca gente comenta. Quando o pagamento fica para o segundo semestre, o impacto no planejamento financeiro do aposentado é muito maior. Porque muita gente já conta com esse dinheiro no primeiro semestre para organizar dívidas, resolver pendências médicas ou até ajudar familiares. Por isso a expectativa é tão grande. Não é apenas uma questão de calendário. É uma questão de sobrevivência financeira para milhões de famílias. Agora vamos esclarecer mais uma dúvida que está circulando. Existe risco do 13º não ser pago este ano? A resposta é não. O 13º salário é um direito garantido por lei para quem está dentro dos grupos elegíveis. O que pode mudar é apenas a data de pagamento, não o direito em si. O que pode impedir o pagamento, como eu já expliquei, são situações individuais. Antecipação bancária já realizada, bloqueio por irregularidade cadastral, falta de atualização ou alguma inconsistência no benefício. Fora isso, o direito está mantido. Outra questão importante que você precisa entender é sobre quem começou a receber benefício este ano. Se você começou a receber aposentadoria ou auxílio recentemente, o valor do 13º será proporcional aos meses recebidos. Ou seja, não será o valor cheio se o benefício não foi pago durante os 12 meses do ano. Esse cálculo é feito automaticamente pelo INSS. Agora presta atenção nisso porque é fundamental. A primeira parcela sempre corresponde a 50% do valor bruto do benefício, independentemente de imposto de renda. Já a segunda parcela sofre os descontos legais, como imposto de renda para quem está acima da faixa de isenção. E aqui eu reforço a ótima notícia deste ano. Com a nova regra da faixa de isenção ampliada até R$ 5.000, muitos aposentados e pensionistas que antes tinham desconto na segunda parcela agora não terão mais. Isso significa mais dinheiro líquido na conta. E você precisa conferir o seu extrato quando sair o pagamento. Porque infelizmente existem situações em que o beneficiário nem percebe o que foi descontado ou o que deixou de ser descontado. Entrar no aplicativo Meu INSS, consultar o extrato de pagamento e verificar cada detalhe é essencial. Agora vamos falar de estratégia. Se o governo confirmar a antecipação, o impacto econômico será grande. Isso movimenta comércio, serviços, pagamento de dívidas e gera alívio imediato. Se o governo optar por manter o calendário tradicional, a estratégia provavelmente será fiscal, preservando caixa no primeiro semestre. A decisão envolve política econômica, orçamento e cenário fiscal. Mas uma coisa é certa. Assim que houver decreto oficial, a informação será pública e imediata. Não existe pagamento escondido,
Não existe depósito surpresa fora de calendário oficial. Então cuidado com mensagens falsas, áudios de WhatsApp e promessas de liberação imediata mediante pagamento de taxa. Isso não existe. O INSS não cobra taxa para liberar 13º. O governo não exige cadastro extra para pagar antecipação. Tudo é automático para quem tem direito. Se alguém pedir dinheiro para liberar seu 13º, é golpe. E eu preciso que você compartilhe essa informação com pelo menos uma pessoa que recebe benefício. Porque muita gente ainda cai em desinformação. Agora eu quero saber sua opinião sincera. Você acha que o governo vai antecipar novamente este ano ou acha que vai deixar para o segundo semestre? Escreve aqui nos comentários porque essa movimentação mostra a força de quem está aguardando esse pagamento. Nos próximos dias devemos ter definição mais concreta. A movimentação nos bastidores já existe. A pressão também. E assim que sair qualquer confirmação oficial, você vai ficar sabendo imediatamente. Fica atento, mantém seu cadastro regular, evita antecipação com juros se não for extremamente necessário e acompanhe as informações corretas. Porque quando se trata do seu dinheiro, informação certa faz toda a diferença.